E foi chegando e eu comecei a sentir as primeiras concessões sendo feitas dentro de mim. Eu nunca tinha traído minha mulher, nem em pensamento. E eu nunca fui apaixonado por ela. Eu casei missionariamente, casei para fazer uma obra missionária. Quando casei com ela, e ela sabia, era para salvá-la da família dela. Tivemos um casamento de 25 anos muito bom. 4 filhos maravilhosos. Todos maravilhosos e queridos e amados. Todos meus amigos. Todos felizes. Mas eu comecei a fazer pequenas concessões dentro de mim. Nunca fui lascivo, apesar de ter dito que o grande problema seriam as mulheres, não foram. Fui provocado de tudo que é jeito durante aqueles 25 anos, batiam na porta dos meus hotéis, viajando por aí, eram as ofertas mais loucas que vocês não podem nem imaginar. Nunca considerei a possibilidade de abrir uma única concessão, nem de brincadeira, não tem ninguém para dizer que eu sorri sensualmente de volta, não! Mas no coração, eu comecei nos últimos anos a ver aquelas mulheres deslumbrantes me dando mole, e eu dizia, graças a Deus por ti, Jesus, na minha vida. Antes eu nem pensava no assunto, agora eu comecei a dizer, obrigado, Jesus, por ti na minha vida. Isso já era sinal de que, se o Senhor não me segurar, uma hora dessa eu vou. E só aumentava o rol das facilitações, para todo lado. De repente eu comecei a enxergar isso de maneira mais nítida e começou a se transformar em algo que carregava uma pequena avidez, sutil, leve, inominável, que não se podia nem chamar de lascívia, porque saía logo, não ficava, não se fixava, mas algo começou a se rachar, a abrir-se dentro de mim. E quando nós chegamos no ano de 98, o meu coração já não era mais o mesmo coração. E eu nem senti, é o tal da velha história do sapo na panela de água fervente, que vai devagar, devagar, até te dessensibilizar. Quando eu atingi esse ponto de dessensibilização, em 1998, não havia nada que me contivesse, exceto a minha própria consciência, e eu comecei a tentar arranjar um argumento para mim mesmo. O argumento é, eu era novo demais, achei que eu dava conta do recado, mas eu não tenho mais como viver os próximos 40 anos como eu vivi os 25 anteriores. O senhor entende? Aí você começa a dar explicações para Deus. E vai, bem devagar. E, ao mesmo tempo, tem as compensações que você desenvolve. Pequena abertura aqui e depois você faz algumas compensações de natureza mais devotada. Aí 15 dias de profunda intensidade de pregação que parece até que aquilo tudo desapareceu. Hashtag só que não. Estava lá, pulsante. E até que uma pessoa que trabalhava comigo já há quase 13 anos, eu comecei a notar que ela era apaixonada, louca, totalmente minha. Eu é que não tinha querido ver, mas ela estava lá o dia inteiro, quase que dizendo, você é cego? Aí teve um dia em que eu botei as lentes de contato e falei, não sou. E aí começa dentro, no coração primeiro e depois na vida, algo que eu não queria nem admitir. Quando eu admitia que eu estava interiormente fazendo concessões, que era uma questão de tempo, aquilo aconteceria,
Eu levava sustos, eu acordava aos prantos de madrugada. Antes de acontecer, dizia, me tira daqui, me leva, me mata. Eu tinha fibrilação atrial desde os 27 anos, vivia na UTI. Então, numa dessa me leva que cria uma bolha na minha cabeça, uma embolia e que eu morra, porque tirar a minha vida eu não tenho coragem, mas eu tenho pânico do que eu possa fazer contra mim mesmo, contra a minha família e contra o Evangelho que eu nasci para pregar. Foi. E aí a concessão foi feita. E aí, quando aconteceu, eu comecei a ver que eu não tinha a menor condição de viver a vida inteira na sombra, no engano, na dissimulação, na mentira, no faz de conta, que o Evangelho em mim não me permitia, que eu iria acabar atentando contra a minha própria vida se eu tentasse existir daquele modo. E eu fui vendo que como a loucura e o pecado do próximo, no espírito do Salmo 73, quando você começa, de um lado, a abominar a iniquidade dos arrogantes e dos soberbos, e no Salmo 73 são todos crentes, aqueles aos quais o salmista se refere, era gente que ensinava ao povo, que bebia inclusive a largos sorvos do que eles tinham a dizer, era tudo gente do templo. Você começa a abominar e de repente não percebe que começa a invejar o pecado do outro. E lá no Salmo 73 o cara diz que escapou por pouco, né? O Asaf. Quase os meus pés se desviaram quando eu invejei o pecado dos ímpios. E os meus desviaram legal. Sim. Sem esqui, sem nada, ladeira abaixo. E eu querendo morrer. E cada vez mais autodestrutivo. E chegou uma hora que eu falei, eu não posso viver assim. Falei com um amigo meu. Ele disse, olha, o mundo vai acabar. Era mais fácil o Papa João Paulo II, que ainda vivia, falar que está apaixonado por uma irmã, uma freira, do que você. Os rigores serão menores do que contigo. Você profetizou demais, molestou todo mundo com a verdade do Evangelho. Tem muita gente que diz que te ama, te odiando de todo o coração, querendo uma oportunidade para pisotearem sobre a tua cabeça. Você está sabendo das consequências? Eu falei, eu estou. Só que a alternativa é pior ainda. Sou eu comigo mesmo. Eu sou um adversário pior de mim mesmo do que o mundo inteiro contra mim. Eu não estou aguentando mais. Eu procurei a mãe dos meus filhos e falei a ela o que estava acontecendo. E foi um sofrimento indizível, embora ela soubesse que o nosso casamento era feito de amor fraterno, só isso. Mas depois de 25 anos, tanto faz. E ela ficou muito sofrida. Eu não posso nem dizer o que eu senti, era uma vontade dioturna de morrer. Isso ainda se misturou, graças a Deus, com o tal do dossiê Caimã, naquele ano de 98, eu digo graças a Deus, porque senão eu teria perdido só os evangélicos, por um breve período de tempo, mas a mídia do mundo inteiro estava comigo. Do New York Times o que vocês não podem nem imaginar. Na terra inteira eu tinha mídia e aqui era amigo do João Roberto, do Zeca Marinho, da moçada toda. Não ia perder nada com as mídias que eu tinha, mas graças a Deus, pelo dossiê Caimã que me arrebentou do lado de fora. E o que eu tinha dito à minha mulher me arrebentou do lado de dentro.
ela me pediu 3 meses de prazo para eu confessar para todo mundo, porque eu queria contar para o mundo inteiro de saída. Logo ela pediu 3 meses para ela se preparar para o impacto. Eu fiz isso e quando eu escrevi uma carta que mandei para todo mundo, eu recebi uma quantidade enorme de telefonemas, e-mails, cartas de pastores lamentando não o que tinha acontecido comigo, lamentando que eu tivesse confessado. Caio, meu irmão, você já me ajudou em tantas. E eu sei que eu fui o proctologista daquela geração inteira. E não era só no Novembro Azul, não, era de janeiro a dezembro, era só o carinha ali, eu passando o dedo para ver, olha, dá para escapar, mano. Fui o proctologista de milhares de pastores e das suas esposas, e de pastor gay, de pastor com 2, 3 mulheres, e de pastor de tudo que é tipo, de todas as denominações. E eles diziam, por que você contou? Senão você teria escapado como eu, que estou ótimo. Eu falei, não, você não escapou, você só ficou mais cínico ainda. E eu não quero o teu sucesso como destino para mim. Eu prefiro viver as consequências da maior tragédia, mas se eu não perder a minha alma, se eu puder continuar não mercadejando a palavra de Deus, mas pregando o Evangelho com sinceridade, produzindo cartas vivas, testemunhos vivos da minha vida e ministério, em algum tempo, em algum dia, se o Senhor me atender com graça e houver ainda esse futuro para mim, eu espero esse dia chegar, mas quero esperar com integridade. E nos separamos, eu fui tentar viver com a pessoa em razão da qual aquilo tinha acontecido, que tinha sido a catalisadora do fenômeno psíquico muito mais profundo que havia em mim. Logo eu descobri que o que nos unia era sexo, sexo, sexo e sexo por 1000 gerações de intensidade sexual, mas nada além disso. E aí, na mesma hora, eu comecei a sentir saudade da pessoa que eu não tinha. E fui me separando no meio de uma dificuldade enorme para o fazer, não vou entrar em detalhes. E sofri. Dizer que é o pão que o diabo amassou está gostoso ainda, entendeu? Porque o negócio foi brabo. A perversidade da liderança evangélica não tem comparação. A perversidade no Congresso é brincadeira, no Congresso Nacional, em qualquer lugar, mas a dos crentes e pastores não tem igual. Aí eu vi aqueles caras que eu tinha ajudado a saírem de adultérios horrorosos, vários, irem para a televisão. Tinha um deles, um gago, que eu tirava toda hora, ele estava pegando, comendo alguém. Aí vinha da cidade dele para cá, para o Rio, chorar. Me ajuda, me ajuda. Eu só tirei o cara daquilo não sei quantas vezes. Um dia eu ligo a TV, ele está lá, gaguejando e reverendo, não pode ser perdoado porque ele ajudou muita gente, mas não se incluiu. Só disse que depois de ter ajudado tanta gente, eu não tinha mais o direito a nada. E gente para todo lado, em todos os lugares. Eu encontrei com amigos queridos. Um deles eu ia saindo do aeroporto do Galeão e ele estava recebendo uma pessoa que vinha do campo missionário, com a igreja dele lá, acho que umas 40, 50 pessoas. Quando abriu a porta e tinha mídia me esperando, e ele também estava com o grupo dele, ele saiu gritando e chorando no meio daquela mídia. Caio, meu irmão,
a tua vida acabou. Você devia mudar para a África, porque aqui nesse país você nunca mais vai poder abrir a boca, nem dos Estados Unidos, nem da Europa. Caio, meu irmão. E aqueles repórteres olhando para aquilo sem entenderem nada, porque o negócio deles era dossiê Caimã. Eles lá queriam saber onde é que eu estava fazendo penetrações extraordinárias, de natureza nenhuma. E eu, com vergonha, tá bom, fulano, eu te ligo depois. E ele gritava e chorava, era um negócio extraordinário. Aí, os anos foram passando e eu sofrendo, fiquei 1 ano e pouco, quando eu comecei a sonhar com a mulher que hoje é minha mulher e eu não a conhecia. Sonhei com ela 3 vezes durante 9 meses. Exatamente ela como ela é. E ela chegava, me encontrava com a outra pessoa, não dava mínima, e dizia: eu vim enviada por Deus para te dar descanso. Me pegava pela mão e me levava para um quarto grande, na casa da minha avó materna, no antigo hospital inglês, mostrava uma cama king size enorme, cheia de livros em volta, e dizia: é aqui que eu vou te dar conforto. E eu acordava sempre no mesmo ponto e sofrendo, angustiado, até que no dia 6 de junho daquele ano, lançando o meu livro Nefilim, aqui em Copacabana, ela foi lá para o lançamento e eu a conheci e falei: agora você não me escapa mais. E estamos juntos, com a graça de Deus, vai fazer 23 anos. Daqui a mais 2 anos eu terei com ela o mesmo tempo de casado que eu tive com a mãe dos meus primeiros 4 filhos. Vocês verem como o tempo voa, né? E que gratidão que eu desenvolvi, porque ela voltou, ela entrou na minha vida e me salvou a alma, salvou a minha alegria de ser, de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de pregar como um garoto de 18 anos, com leveza, sem nada, sem esboço, sem coisa alguma, só tirando do coração a palavra em borbotões. E esses últimos 23 anos têm sido a coisa mais maravilhosa que poderia ter me acontecido. Eu sempre tive uma vida profunda com Deus, mas comparado com o que aconteceu depois, aquilo tudo se tornou uma profundidade rasa. Não parava mais de me aprofundar e de crescer, e a casca foi ficando grossa. Podia vir o mundo inteiro contra mim, que eu não sentia nada. Bateram, e eu comecei a saber que eu, com Jesus, do jeito que eu estava, eu era a maioria. Eles podiam se somar todos, eles eram uma minoria perto do que estava acontecendo no meu ser, daquele fogo e daquela vontade de encarar o mundo com o Evangelho. E aí, o meu querido amigo reverendo Guilhermino, que está fazendo 80 anos, em cujo aniversário eu estarei no próximo sábado, às 5 horas, para levar uma palavra de gratidão. No meio de tudo aquilo, nunca quis saber da catedral, nem dos presbíteros, nem do Supremo Concílio, nem de nada. Nunca parou de me convidar para ir pregar lá. Eu fui lá com a Cristina, que era a primeira pessoa, ele não quis saber, pediu para ela ficar em pé, junto comigo, todo mundo se escondendo e ele não. Depois de uns meses eu conheci a Adriana, fui lá com a Adriana, ele está aqui com a futura esposa dele, a Adriana, não quis saber. Vai pregar toda, como eu tinha pregado lá, toda terça-feira no Pare e Pense na Catedral durante 20 anos, restabeleceu aquilo,
restabeleceu as minhas voltas lá aos domingos de manhã para pregar na ceia do Senhor e em vários outros lugares. Ele foi fazendo aquilo tudo, dizia: Caio, por favor, não creia que esse grito e esse alarido signifique nada. E eu disse: não, você não tem ideia da grossura, eu virei jurássico em relação a esse pessoal. Meu coração nunca esteve tão sensível para Deus, mas nunca esteve tão resistente para a loucura humana. E aí você diz: por que você, ao invés de ter aberto um texto e ter pregado uma mensagem, está falando disso? É porque eu sei que a grande maioria dos pastores que estão aqui estão vivendo coisa parecida.